A gente não entende por que as pessoas são tão diferentes da gente. Pois é. Primeiro, qual seria a melhor combinação dos perfis para o relacionamento? Quer dizer, se eu estou influente e meu marido é influente, ou uma esposa, isso daria certo? Tem que ser influente com influente? Tem que ser estável com estável, dominante com dominante, analítico com analítico? Será que um analítico com influente daria certo? Será que um estável e dominante daria certo? Ou de repente melhor nem tentar, porque vai dar ruim? É aí que tá o pulo do gato. Olha só que interessante. Vamos lá. Antes de eu falar esse pulo do gato, olha só que legal. Eu atendi alguns casais. Tem alguns que são muito dominantes e outros muito estáveis. E o que acontece? Muitas vezes o parceiro ou a parceira fala com o estável. O estável está no seu excesso, a pessoa aqui também está no excesso da dominância. E às vezes vai com aquele tom de voz, né? E aí o estável, por ser muito sensível, gosta de umas coisinhas bem calminhas, se sente o quê? Machucado pelas palavras, pelo tom de voz da pessoa. Às vezes não é nem pelas palavras, mas é o tom de voz, o jeito que ela fala, ser muito direta. Então muitas vezes o marido ou a esposa pode falar assim, né? O parceiro, a parceira pode falar assim, você não fez aquilo, porque tá numa velocidade, lembra que é rápido, tá numa velocidade, fala, e o outro, nossa, mas tem que falar desse jeito comigo? Que absurdo, lá no namoro, não era assim não, era mais carinhoso, por que agora não é carinhoso, né? Aí começa a entrar os julgamentos. Por que ele é assim agora? Por que ela é assim? Nossa, não pode olhar, sentar comigo e falar tranquilamente? Aí é que tá, olha só, muitas vezes, esse dominante aqui tá sendo apenas direto. E aí, falando, né? Qual que é meu perfil? Influente estável, lá no topo, era no topo. Quer dizer, eu carregava muitas características comportamentais negativas desses dois perfis. E meu marido, dominante analítico, era lá no topo. Então, quer dizer que ele também carregava muitos comportamentos negativos desses dois perfis. E aqui, o dele, influente estável, bem baixinho, e o meu, dominante analítico, bem baixinho. Então, muitas vezes, na energia dele, ele era muito direto comigo. E eu interpretava como grosso. Você é grosso, tem que falar assim comigo. Dele, eu grosso? Eu não fiz nada. Eu tô falando direto com você, como assim? Ele não entendia. Só que pra mim, como eu estava com muito mimimi, porque estável, muito no excesso, é muito mimizento, tá? Eu era muito mimizenta e aí eu achava que ele estava sendo grosso comigo. Por quê? Porque ele tinha que falar bem tranquilizinho, bem bonitinho comigo. Olha só, porque eu não entendia que esse perfil existia. Pra mim, ele tinha que ser no meu perfil. Olha só um outro exemplo. Tem casais que tá muito no excesso da influência e o marido... Esse aconteceu. A esposa, muito na influente, e o marido, muito na analítico. Então a esposa era uma verdadeira bagunceira. Ela não organizava nada, ela não organizava as roupas, deixava em cima da cama, da cadeira. E o marido extremamente analítico, em ordem, regras. E aí o que estava acontecendo? Tava demais os dois brigando, porque ele exigia que ela fosse igual a ele. Imagine um influente vir pra cá, viver nesse mundo aqui. Vai morrer. Porque é muita energia gasta. A essência da pessoa vai se perder. Lembre-se o seguinte, nós podemos estar no excesso. Diminui um pouquinho para lapidar. Mas eu sair desse estado e vir pra cá, ui! É um gasto de energia tremendo. Pensa aqui comigo, você. Vamos supor que você seja muito falante. E eu falo pra você agora, você vai ficar aí um mês sem falar nada. Você não vai se conectar com as pessoas. Será que vai ser fácil pra você? E se você é uma pessoa muito quietinha, introvertida, adora ficar no seu cantinho, falar, olha, a partir de hoje, você vai conversar com todo mundo. Eu quero que você faça aí relacionamentos, conexão. Vai ser fácil pra você isso? Provavelmente não. E o que vai acontecer? Você vai gastar energia. Porque você vai tentar fazer algo que não é seu natural. Então, muitas vezes, no meu casamento, eu queria que meu marido viesse pro meu mundo, porque meu mundo era o melhor. E meu marido queria que eu fosse pro mundo dele, porque o mundo dele é o melhor. E eu não entendia essas diferenças. E muitas vezes eu ia pro mundo do meu marido, agradava ele, e só que eu me machucava. Muitas vezes meu marido ia pro meu mundo. Eu ficava toda feliz porque ele estava se comportando igual a mim. Só que eu estava machucando o meu marido. Então, olha só, essa pessoa aqui, eu lembro que ela pedia que as roupas fossem guardadas em degradês. As meias todas dobradinhas em degradês. Cuecas e tudo mais. A esposa aqui falava assim, meu Deus do céu,
Malemar eu consigo guardar no guarda-roupa as roupas. Agora em degradê, você tá surtando, eu tô surtando aqui. Então, o que a gente conseguiu? Opa, nem tanto ao céu, nem tanta terra. Talvez vamos ajustar essa bagunça toda aqui, mas também vamos aqui, ó, ser flexíveis com algumas coisas. Então, qual que foi o combinado aqui do casal? Olha, por favor, pelo menos guarde as roupas no guarda-roupa, não deixa tudo assim, no meio da mesa, da cadeira, da sala. Mas se é para degradê, então você que faça. E aí eles começaram a entrar numa combinação, por entender que o outro era diferente e que tá tudo bem. Não é, a pessoa tem que ser igual a mim, não. E aí, o que aconteceu? Eles começaram a se ajudar. Olha só que interessante aqui. Teve um outro casal que o marido era muito estável e analítico. A esposa, muito influente e dominante. Como que funcionam esses perfis? Nós podemos ter um predominante, 2 ou até 3 predominantes. A maioria das vezes sai 2, então você pode identificar com 2 perfis aqui mais sobressalentes, tá? E o marido, muito estável e analítico, então ele assim, adorava uma rotina. Sábado era sempre o dia de ele deitar no sofá e ficar lá tomando a cerveja dele. E era o tempo o dia todo. De repente fazia ele uma pizza e tal, mas era o dia de ficar em casa. A esposa queria ir para as festas, queria fazer coisas diferentes, queria viajar numa cidadezinha próxima. Mas que o marido não fazia isso, só que ela ficava brigando por não entendê-lo e ele brigava com ela por não entendê-la. E isso dá muito BO. Dá BO, gente. Porque a esposa ficava assim, olha, ele não me ama mais. Porque no namoro até que ele fazia mais coisas, mas agora ele não faz mais nada disso. E aí? E o marido não entende ela e ela não entende o marido por causa das diferenças. Depois disso, ela começou a falar, ele é mais estável. Entendi. Faz todo sentido. Ele entendeu. Ela é influente e dominante. Entende? Agora tá fazendo sentido. Só que, será que nós estamos nos excessos? Que tal, aqui ele falou, eu me arriscar um pouquinho mais, sair dessa rigidez toda, que eu me sinto tão seguro nessa minha rigidez. E ela falou, tá bom, talvez eu esteja saindo muito. Talvez eu vou estar um dia, ficar um sábado com ele, da forma que ele gosta. Outros sábados ele vai sair da forma que eu gosto. E a gente vai aos pouquinhos, ajustando. E porque olha só que é legal, é possível sim desenvolver, minimizar os comportamentos. Então, supondo que eu tenho um dominante bem baixinho, eu consigo desenvolvê-lo aos pouquinhos. Se eu tô com um influente muito alto, eu consigo minimizá-lo. Aos pouquinhos é possível, mas para isso, a gente precisa entender. Olha que interessante, um outro caso que eu atendi. Tinha um casal que os dois eram estáveis, influentes dominantes. Os dois. O que acontece com os influentes dominantes? Eles vão tocando a vida. Odeiam fazer o quê? Uma organização financeira. Nesse caso, os dois odiavam. Então, o que eles faziam? Os dois, como tinham muito baixo analítico, muito baixo os dois, um ficava empurrando para outro ver as contas da casa, para ficar responsável para ver se já tinha apagado a luz, né? Apagado a conta da água. Os dois, só que os dois odiavam ver isso. Então, sempre estavam no vermelho, nunca sabia quanto tinha no banco, e os dois entravam em conflito, um culpando o outro, porque tinha que fazer o outro. Então, eles... Desculpa. Eles não sentavam para conversar, olha, eu tenho dificuldade nisso. Vamos nos ajudar? Se os dois têm dificuldades, como que você... Olha, então você vê essa partezinha, eu vejo assim, vamos juntos ajudar. Depois desse entendimento, eles conseguiram. Então, essas diferenças é bem legal, né? De estáveis, dominantes, de influentes, de analíticos. Eu lembro uma vez comigo, eu muito influente, na minha, né, no meu excesso, tagarela que só, meu marido muito analítico na parte quando ele chegava do trabalho. Meu marido chegava do trabalho, um trabalho bem exaustivo mentalmente, e ele precisava ficar um pouco a sós. Lembra? E analítico tende a ser um pouco mais introvertido. E aí meu marido chegava, sentava no sofá e ele ficava um pouco lá sozinho. Aí eu já chegava e queria conversar um monte de coisa com meu marido. O que acontecia? Meu marido, Gi, pera só um pouquinho. Eu preciso ficar sozinho aqui um pouquinho, só pra... O quê? Você quer ficar só? Você não quer ficar comigo? Olha só. A imaturidade aqui da pessoa. Você não quer ficar comigo? É absurdo. Eu tô querendo falar. Ele, não tem nada a ver com você, Gi. É que eu preciso
do meu momento. Só que pensa bem, eu, Gisele, sempre que eu precisava desestressar, era o quê? Conversando com alguém. Pro meu marido desestressar é sozinho, é ficando no cantinho dele. E quem disse que eu entendia isso? Porque a mesma forma que funciona comigo, deveria funcionar com todo mundo. Olha só como que era a minha mente, como eu entendia. E aí eu não entendia, eu ia emburrada pro quarto, fechava a porta. Ah, então tá bom, quando você quiser, você que vem atrás agora, aqui de mim. Olha só, gente. Será que sou eu sozinha nesse mundo? Eu tô pagando um mico aqui falando com você sobre essas minhas coisas? Ou você se identifica em algum detalhezinho aí também? Pelo amor de Deus, eu não tô sozinha nessa não, né? E meu marido falou assim, Gi, eu não tô entendendo por que você não pode me deixar sozinho um pouco. Ele não conseguia, aí ele ficava emburrado também. Aí ele falou assim, então tá bom, vai pra lá. E aí a gente tinha esses conflitos na nossa comunicação. Quando eu entendi isso, minha nossa, falei, meu Deus do céu, olha o que eu tô fazendo com meu marido. Meu marido, o jeito dele, o funcionamento dele, o manual de instruções do meu marido é que quando ele tá estressado, ele precisa ficar um pouquinho quietinho no canto dele. O meu manual de instruções diz o seguinte, que quando a Gi está estressada, ela precisa conversar. Ela precisa estar com as amigas, com o marido, com os amigos. Ela precisa estar com gente para poder desabafar, falar de todos os problemas dela. Olha que forma diferente, não concorda comigo? E aí o que aconteceu? O meu marido, eu entendi, aí quando meu marido chegava, o que eu fazia? Amorzinho, olha só, pode ficar ali no seu cantinho, tá aqui uns amendoinzinhos, tá aqui ó, sua bebida preferida e eu tô lá no quarto, tá bom? Quando você quiser, você vem falar comigo. Aí meu marido olhou e falou assim, tá louca? O que tá acontecendo? Eu falei, não, fica tranquilinho aí, o tempo que você precisar. E eu ia fazendo outras coisas. Aí ele falava, Gi, pode vir aqui, Gi, já tô... Aí ele falava assim, Gi, não tem jeito, o que tá acontecendo com você? E aí, gente, foi ficando mais leve. Antes ele ficava muito mais tempo naquele estado, hoje ele fica bem menos. Porque ele entendeu, falou, só você, Gi, pra me entender. Ele ficava todo lá, só você pra me entender, Gi, obrigado. Coisas que isso me apavorava. Tá fazendo sentido? E sabe o que esses comportamentos, quando a gente entende, traz conexão. Como é que você funciona? Primeiro entenda o seu estado. E olha só, se você quiser mudar os outros, comece mudando a si mesmo. Eu entendi isso. Por que muitos relacionamentos acabam? Porque as pessoas não têm esse entendimento e acabam o quê? Não tendo energia para aguentar o outro lado. E não, a ideia aqui não é você mudar pro outro lado, mas é você ajustar o excesso e se conectar com as diferenças do outro. E olha, quando eu tenho a consciência, eu governo a situação. Quando eu não tenho a consciência, a situação me governa. Quem tá governando aí? Quando eu comecei a ter entendimento, falei, meu Deus, é verdade, olha só, gente, você tá muito no excesso. Então, 3 passos para um bom relacionamento. Primeiro passo, conheça o seu próprio estilo comportamental. Conheça como você funciona. Segundo passo, conheça o estilo comportamental do seu parceiro, da sua parceira. Qual é o estilo dele? Qual é o estilo dela? E aí, terceiro passo, adequar o seu estilo comportamental para eliminar tensões durante o relacionamento. Então eu vou adequando. Olha, meu marido, ele é mais dominante. Deixa eu falar então mais direto com ele, deixa eu ser mais assim, ousada, deixa eu de repente fazer mais isso. Ai, o meu esposo é mais estável. Então deixa um pouco mais tranquila, né? Deixa eu falar, fazer um contexto da situação para que ele possa entender, minimizar tudo aquilo que possa tirar a segurança da pessoa. E assim vai ajustando. Só que o bacana é, os dois vão estar adequando o seu estilo um para o outro. E com isso vai sendo desenvolvido todos os 4 perfis comportamentais. E logo, logo vocês estão assim, ó, no automático disso tudo. Valeu a pena? Entendeu? Então conversem entre vocês. Então olha só, quer saber mais? Vai no meu Instagram, @GiseleGarciaOficial. Lá tem vários videozinhos, mais informações sobre essas diferenças, com um pouquinho mais de profundidade sobre os perfis comportamentais. Bacana? Te espero lá e até mais!